30 de abril de 2024, terça-feira da quinta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia a todos vocês, louvado seja Deus. Hoje, dia 30 de abril, o último dia deste mês de abril. Olha, minha gente, eu tenho a impressão que o tempo está passando muito depressa, né? Parece que começamos ontem, o mês de abril, já estamos terminando. Amanhã um novo mês começa, o mês da Virgem Maria, dedicado às mães, à nossa Mãe Santíssima. E assim vamos agradecer a Deus nessa terça-feira, né, minha gente? Último dia do mês, por tudo aquilo que nós vivemos neste mês que se encerra, esse mês que chega ao seu fim. E nós vamos meditar hoje os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos do 19 ao 28. Naqueles dias, de Antioquia e Icônio, chegaram os judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrarmos no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade, com orações e jejuns. Eles os confiavam ao Senhor, em quem havia acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para a Atália. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram, então, algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós vemos hoje um episódio de bastante dificuldade vivido por São Paulo apóstolo. Ele estava a anunciar o evangelho de Jesus Cristo e acontece que alguns judeus convenceram aquelas pessoas de Antioquia, de Icônio, que Paulo estava pregando uma mentira. Então, eles apedrejaram a Paulo, né? O texto diz concretamente que Paulo foi apedrejado a ponto de parecer ter morrido, minha gente. Levaram-no para fora, pensando que ele estivesse morto. E aí, ele ali permanece até que os discípulos, os cristãos, chegam, talvez para tentar sepultá-lo, supostamente, e aí ele se levanta e mostra que está vivo. Olha a situação vivida por Paulo, minha gente. Se a gente for olhar o que Paulo viveu, né? São Paulo apóstolo, um dos maiores testemunhos de vigor, de fortaleza, de bravura, né? Na vivência da fé, né? Paulo foi apedrejado, Paulo naufragou, Paulo foi chicoteado. Paulo passou por tanta coisa, minha gente. E é muito interessante que o apedrejamento não detenha Paulo. Olha o que diz o texto, né? Paulo se levantou diante dos discípulos e entrou numa cidade. No dia seguinte foi para Derbe com Barnabé
e começaram a pregar o evangelho. Olha, no dia seguinte, depois de ser apedrejado. É muita coragem, né, minha gente? Ontem nós refletíamos, né, o testemunho desses discípulos, um testemunho de não se deixar abater pelas dificuldades, e hoje nós vemos que isso se confirma na vida desse apóstolo, né? E aí, olha só a frase que Paulo vai pregar, encorajando os discípulos e os exortando a permanecerem firmes na fé. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Essa é a frase central da leitura de hoje. Minha gente, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrarmos no reino de Deus. A gente tem que ter consciência disso. A gente tem que ter consciência de que o mistério do sofrimento, ele é intrínseco à vida humana. Sabe por quê, minha gente? Nós sabemos disso na teoria, mas quando alguma cruz, alguma situação difícil bate à nossa porta, a primeira coisa que a gente faz é questionar a Deus. E a gente apresenta a Deus a nossa fidelidade, o nosso serviço à igreja. Olha, eu tenho feito tanto isso, tenho rezado tanto, tenho não sei o quê, tenho não sei o quê. Por que acontecem essas coisas, né? Por que nada dá certo? Por que aconteceu isso, não sei o quê? Olha, minha gente, os textos bíblicos são claros. Eu não sei por que a gente fica em dúvida ainda. É necessário, olha só o que diz, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrarmos no reino de Deus. Pronto, é um fato. É um fato. E esses sofrimentos, eles vão desde os sofrimentos que são próprios da vida humana nessa terra, nesse mundo contingente, né? Quando a gente pega uma gripinha, quando a gente fica resfriado, quando a gente contrai uma doença, até os sofrimentos mais elevados e os sofrimentos mais horríveis que existem, que podem acontecer na vida humana. Enfim, desde um sofrimento tão pequeno a um sofrimento exorbitante. Uma coisa é certa, nós estamos cumprindo o que é previsto para a caminhada humana neste mundo. O sofrimento, minha gente, né? Aliás, não dá para esgotar nessa pequena reflexão, né? Mas no meu TCC da teologia, da faculdade de teologia, eu fiz um bonito estudo sobre o sofrimento humano. Inclusive, constava no meu TCC o livro de Jó, né? A personalidade de Jó como o homem do sofrimento, né? E o mistério do sofrimento, a própria palavra diz, é mistério, né? Nós conhecemos algo, mas nós não conhecemos a totalidade. Uma coisa é certa, tudo que a gente passa, minha gente, e que é permitido por Deus, tudo que nos acomete, nos acontece, nós temos que ter a consciência de que por detrás está a providência de Deus a conduzir a nossa história. Sabe, tem gente que enfrenta situações difíceis da vida e não oferece aquilo para a sua santificação. Eu não sei o que você que está me ouvindo está vivendo. Talvez hoje terça-feira, talvez você está iniciando um dia que você vai enfrentar um monte de dificuldade. Ai, padre, que horror, né? Minha gente, nós não sabemos. Dias e dias nós vivemos. Dias bons, mas também dias desafiadores, difíceis. Uma coisa é certa. Configure, consagre os desafios dos seus dias, da sua vida, à presença de Deus. A gente precisa aprender, minha gente, a se santificar no sofrimento. Sabe por quê? Porque é muito fácil, é muito bom nós nos aproximarmos de Deus quando a gente tem saúde, quando a gente tem uma vida próspera, financeira, economicamente, quando a gente tem uma vida relacional perfeita, nossa família está bem, todo mundo se relacionando bem, enfim, quando tudo está caminhando bem, nós sabemos nos relacionar com Deus. Agora o desafio está em quando as coisas começam a se complicar numa dimensão ou outra na nossa existência, nós precisamos aprender. Isso é uma questão de discipular, uma questão de aprender a enfrentar as dificuldades da vida e a tirar delas um benefício maior que elas querem nos conceder.
Nós precisamos aprender a nos santificar pelos desafios e pelos sofrimentos. E aí, depois de dizer isso, de pregar isso, olha, Paulo podia pregar um monte de coisa, minha gente, né? Paulo podia Paulo podia dizer assim à comunidade que estava o escutando, porque certamente ele trazia na face, no rosto, no corpo, muitos estigmas, muitas marcas daquele apedrejamento. Ele podia muito bem falar assim: olha, eu sofri, mas Deus me tirou do sofrimento. Deus me fez superar. E de fato Deus o tirou do sofrimento, Deus o fez superar. Só que a pregação dele é diferente. É uma pregação que nos surpreende, porque ele podia falar assim: eu venci o sofrimento. Mas ele fala assim: não, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrarmos no reino de Deus. Olha a consciência que ele tinha. E ele tinha consciência que aquilo era só o começo, que ia acontecer com ele muito mais coisa ruim. Mas ele não para, ele vai adiante, ele continua anunciando a palavra, ele continua percorrendo tantos lugares. Hoje, se vocês prestaram bem atenção, o texto vai falar falou, aliás, que Paulo percorreu vários lugares, né? Da Pisídia a Panfilha, depois de Perge para Atália, depois da Atália para Antioquia. Olha só quantos lugares ele percorreu, e em todos os lugares ele estava entregue à graça de Deus. É o que diz o versículo 26. Um testemunho lindo para nós. Olha aqui, vou até repetir, minha gente. Eles estavam entregues à graça de Deus. Um conselho para você, meu querido filho, minha querida filha. Tanto nos momentos bons, mas quando você passar por alguma dificuldade, por mínima que seja, esteja entregue à graça de Deus. Eu disse na minha homilia desse domingo último, né, que falava o evangelho da videira, né, o ramo que deve permanecer enxertado à videira, né, para que ele possa viver. E eu disse assim: minha gente, o inimigo de Deus, ele quer que nos momentos de cruzes, que nós nos afastemos mais de Deus. Por isso que às vezes quando a gente, por exemplo, acontece alguma situação difícil na nossa vida, doenças e até mortes, né, perdas de entes queridos, enfim, tantas coisas que acontecem. A primeira coisa que a gente faz é se afastar de Deus, porque a gente quer julgar a Deus. E a gente devia fazer o contrário. Olha, eles estavam entregues à graça de Deus em meio a essas perseguições e a essas tribulações. E o texto termina dizendo assim: ainda eles chegaram lá e reuniram a comunidade e contaram tudo que Deus fizera por meio deles. O testemunho, enxergar a ação de Deus mesmo nos momentos difíceis. Se nós pararmos e meditarmos, mesmo nos momentos difíceis, nós conseguimos perceber que Deus estava conosco, que Deus passou por meio de nós, Deus tocou a nossa humanidade frágil. É questão de percepção, é questão de reflexão, é questão de discernimento, de sabedoria. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério. Eu desejo uma terça-feira fantástica a você, cheia de Deus. Deus os abençoe e os proteja hoje e sempre. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.